desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Bom dia para aqueles que estão me ouvindo de manhã, boa tarde, aqueles que estão me ouvindo à tarde, e boa noite para aqueles que estão me ouvindo à noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Neste momento eu quero falar um pouco sobre o que significa ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Ser criado e a imagem e a semelhança de Deus significa que somos parecidos com Deus. Cada pessoa reflete um pouco as características de Deus. Os salvos também se tornam semelhantes a Cristo. Meus prezados amados, imagem e semelhança, nós vemos que nós fomos criados parecido com Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que é o texto oficial dessa mensagem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está falando aqui, nós vemos que isso não significa que Deus tem um corpo como nós. Deus é espírito. Nossos corpos mostram nossa parecência com as outras criaturas de Deus. Mas há uma diferença entre o homem e as outras criaturas. As outras criaturas, eles veem a existência, só que não tem a imagem e a semelhança de Deus. E neste momento, nesta hora, eu quero falar que nós temos características que são parecidas com Deus. A primeira característica que somos parecidos com Deus, primeiro, é no pensamento racional. O ser humano é a única criatura que consegue falar e se expressar de forma racional, não sendo governado apenas por impulsos instintivos, mas Deus também pensa e usa a razão. É por essa razão que o homem intelectualmente tem suas características de Deus. Por quê? Porque Deus pensa e Ele usa também a razão. A segunda característica que nós somos parecidos com Deus é porque nós temos capacidade de escolhas. Podemos escolher entre o bem e o mal. Assim como Deus tem liberdade para decidir, o ser humano, o homem, ele também tem essa faculdade, que é o livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Glória a Deus. A terceira característica que o homem, ele é parecido com Deus, segundo a sua imagem e sua semelhança, é a criatividade. Deus criou o mundo e também nos deu capacidade
Ele deu capacidade para o homem, para criar coisas novas. Por exemplo, usando a imaginação. Nossa criatividade reflete a criatividade de Deus. A quarta característica que são parecidas com Deus é as emoções. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus também tem emoções. Ele sempre, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que Deus, ele se expressa alegre e também se expressa triste. Então nós vemos Deus também tem emoções como alegria e tristeza. A quinta característica que são parecidos com Deus é noção de justiça e moralidade. Todos temos capacidade de avaliar o que é bom, o que é mal. A nossa consciência reflete a justiça de Deus. E finalizando, concernente aqui as características que nós herdamos de Deus, que nós herdamos do Pai, é o amor. E nós vemos, meus irmãos, que nós podemos amar porque Deus é amor. A sua origem é amor. Lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual escreveu o evangelista apóstolo João, no capítulo 15, versículo 12, nós vemos, disse o Senhor Jesus: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Também em Mateus capítulo 5, versículo 42 a seguir, nós vemos o próprio Jesus dizendo: olha, ouça que está escrito no Velho Testamento: amai os que vos ama e aborrecei os que vos aborrece. Mas eu, porém, Jesus, eu vos dou um outro mandamento: amai aqueles que vos aborrecem, fazei bem para aqueles que vos perseguem e odeiam. Então nós vemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo também disse lá em Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7, aleluia, que o amor é paciente, é bondoso, nunca é... Sob suas asas te acolho.